a maternidade ela é difícil, né? Ela é solitária e não o que a gente aprende a vida inteira. Você precisa ter paciência com você, né? Com a mãe que você está se tornando, o que o filho que está ali diante de você. Todas as mulheres precisam de atendimento psicológico, todas nós, inclusive eu que sou psicóloga. Olá, está começando mais um episódio do podcast Entre as Mães. O nosso tema de hoje é as mães que habitam em mim e seus múltiplos papéis. Hoje está aqui comigo, fazendo essa parceria super bacana, a psicóloga Kátia. Kátia, se apresente, por favor. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui participando de mais esse episódio, né, do segundo. E eu sou a Kátia Cruz, sou psicóloga clínica, com pós-graduação em psicologia puerperal e também pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental infantil. Bom, esse momento hoje acho que é um momento mais de troca, né, Adriana? Eu trago a minha experiência como mãe, primeiro, porque eu também sou mãe, e posteriormente como uma experiência como psicóloga, né? Eu atendo mães, atendo famílias e crianças também. Ótimo. No primeiro episódio me apresentei, mas para quem não me conhece, eu sou Adriana, advogada, todos aqui em Viçosa me conhecem como Adriana Braga, também homeopata e terapeuta floral. Tenho um filho autista de 31 anos e um filho trans de 16 anos. E a experiência de ser mãe nesses múltiplos papéis foi justamente a possibilidade de aprender com eles. E o aprendizado, cada dia, ele se estende com uma nova atividade. Então, Kátia, conte um pouco da sua história como mãe e como psicóloga, no que diz respeito a essas questões de quando a gente se torna mãe, por escolha ou não. Como que funciona esses múltiplos papéis nesse momento? Certo, vamos lá então. Você falou um pouquinho da sua experiência como mãe, né, Adriana? Você é mãe de um filho autista e um filho trans. Imagino que são desafios diários, né? Sim. Aliado a isso, você também assume outros papéis. Essa questão da escolha é algo assim que muitas vezes é cobrado pela sociedade, né? A mulher está perto dos 30 anos, ela precisa escolher ser mãe. Né? E aí isso, no imaginário da mulher, se torna uma cobrança que muitas vezes é muito difícil. Por alguns motivos, algumas mulheres não querem ser mãe, né? E está tudo bem, mas outras querem. Mas a gente precisa pensar que a maternidade ela é difícil, né? Ela é solitária e não o que a gente aprende a vida inteira, que a maternidade é uma bênção, né? Que existe o instinto materno, o amor incondicional. Você vai sentir um amor condicional desde que você descobre que você está grávida. E não é bem assim, né? Existem os desafios, existem os obstáculos, existem vários aspectos da maternidade que não é falado e não é abordado muitas vezes, né? Então, fica no imaginário da maioria das mulheres essa ideia de que eu vou me tornar mãe, isso é uma bênção, né? É uma graça. Não que a maternidade não seja também um momento de alegrias, mas existem desafios que precisam ser ditos, né? Mas é difícil ser mãe? Vocês só falam da dificuldade? Não, existem momentos maravilhosos, né? Você, como mãe de 2 filhos atípicos, uma maternidade atípica, você Sim. mesmo pode dizer isso, dos desafios, da sua experiência, vamos dizer aí, das dores e dos sabores de se tornar mãe. Sim, eu queria falar um pouquinho, então, puxando essa questão das dores e dos sabores, de ser mãe atípica. Um primeiro ponto é a questão mental. Então, você como psicóloga deve estar trabalhando sempre isso, e como mãe tem que ter um equilíbrio. Porque se não tem um equilíbrio emocional, mental, isso passa para a criança. Isso já está comprovado cientificamente. Como que funciona hoje um atendimento psicológico para essas mães que estão em desequilíbrios? Na verdade, todas nós temos esses momentos, mas em algum período
uma ou outra precisa um pouquinho mais de suporte ou de um acompanhamento profissional. Como é que a gente sabe que essa mãe precisa desse acompanhamento profissional? Eu acho que é esse o termo que eu quero, Ótimo, saber. foi bom você trazer isso, porque a gente pode pegar o gancho, né, da última fala, né, a questão da escolha. Quando você escolhe ser mãe, você não imagina que você vai ter um filho autista, né, que o seu filho vai ter algum tipo de dificuldade, algum transtorno, alguma doença, alguma síndrome. Toda mãe quer um filho, entre aspas, perfeito, digamos assim, né? De repente, ela se depara com, além dos desafios da maternidade, os desafios de ser uma mãe atípica, com um filho que tem limitações específicas pelas quais ela não se preparou. Na verdade, a gente não se prepara para ser mãe, você aprende a ser mãe, você se torna mãe. A gente escuta algumas falas que não são reais, né? Elas são bonitas, mas elas não são compatíveis com a realidade, né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Não, você aprende a ser mãe. Isso é um desafio diário. E eu diria para você, como mãe, que é uma experiência para a vida toda. Né? Todo dia você aprende com o seu filho, você aprende uma habilidade nova, né? Por exemplo, a paciência. É uma habilidade, é uma virtude que a gente precisa trabalhar, não só no início da gestação, no puerpério, mas a vida inteira. Você precisa ter paciência com você, né, com a mãe que você está se tornando, o que o filho que está ali diante de você. Aí eu volto, né, a falar da sua pergunta, né? Como a gente sabe que uma mãe precisa de um atendimento psicológico? Eu diria que todas as mulheres precisam de atendimento psicológico, todas nós, inclusive eu que sou psicóloga, sim, né? Verdade. Porque hoje a gente vive numa sociedade onde a gente é cobrado o tempo todo, né? A gente é cobrada para ter resultados, a gente é cobrada para ser uma mulher, uma esposa, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional. A gente é cobrada como mulher o tempo todo e como ser humano, né? Então, essa pressão, ela traz uma sobrecarga. E essa sobrecarga, muitas vezes, é o que adoece todos nós, né? Eu não dou conta disso. Mas a mulher, ela é preparada, de certa forma, para dar conta de tudo, né? Você foi mãe, você teve filhos, e você sabe o quanto que a gente quer dar conta de tudo. Né? Às vezes a gente tem até ali uma família que é uma boa rede de apoio, mas você sente que você não está fazendo as coisas como você deveria, né? Que você está fazendo pouco, e aí você vai abraçando, trazendo para você essa infinidade de tarefas que te trazem, no final das contas, essa sobrecarga. E aí você está adoecida. E você começa a perceber isso quando você começa a ficar muito vulnerável e sensível. Qualquer coisa te faz chorar, né? Você passa a ter medo do futuro, medo do presente. Você começa a deixar de se cuidar, de se ver como uma mulher, né, que é capaz de dar conta, mas também tem que abrir mão de algumas coisas que ela não dá conta, né? E quando essa mulher chega, ela já chega com essa sobrecarga. Verdade. E é muito diferente essa questão da escolha da maternidade ou não. Então, aqui eu vou pedir licença para trazer a minha experiência. Eu não tive essa preparação para ser mãe. Então, eu fiquei grávida aos 19 anos, de surpresa. Então, eu não tive esse sonho igual as outras mães têm, como você falou, vamos ter uma escolha. Então, eu não tive esse momento. Então, ali, terminando o 2º grau, fazendo já um 2º curso técnico, eu engravidei do meu primeiro filho, que é o Felipe, que é autista. Então, sem entender o que estava acontecendo, e hoje até me preocupa um pouco como que os adolescentes sabem o que querem, porque eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas foi caminhando. E naquele momento, com a responsabilidade, eu falei, bom, agora vai nascer uma criança, eu vou ver como é que vai funcionar. Então, eu vivi um dia de cada vez. Então, a partir do momento que deu 3 anos, que o Felipe não falava, então eu fui
procurar alternativas, fui procurar tratamento. Então, para mim, isso foi uma tranquilidade muito grande e até hoje porque eu fui aprendendo a cada dia, aquele momento, o que eu deveria fazer. E em determinado momento, uma pessoa falou assim para mim, uma profissional, eu comecei a pesquisar muito sobre as possibilidades do que seria, porque o diagnóstico chegou tardio. Sim. E aí ela me disse, seja mãe. Foi libertador, porque eu segui o que acontecia no dia a dia, eu procurei não saber mais, depois veio o diagnóstico já de autismo, perto dos 10 anos, junto com o transtorno bipolar, mas as partes técnicas, depois sim, eu entendi, como homeopata, como advogada, mas hoje em casa sou mãe, então eu uso essa expectativa. Mas tem uma fala, eu fiz uma palestra em um lugar longe daqui de Viçosa, não vou dizer a cidade para a pessoa não se reconhecer, e foi uma fala num grupo que me doeu muito. Depois ela me chamou no privado e essa mãe, era um grupo aproximadamente de 15 mães, todas atípicas, e ela me disse que a maior sensação, pior sensação para ela foi o dia que ela teve o diagnóstico e ela teve a certeza que o sonho dela estava dentro de um caixão e ela não poderia enterrar. Isso eu repito isso em várias palestras ou em grupos onde eu vou. Foi aí que eu tive a noção do sofrimento das mães atípicas, porque até então eu não tinha vivenciado, não vivencio, para mim é como se fosse sempre o meu mestre. Então, tudo que eu fiz, eu fui para a advocacia para buscar direitos, eu fui para a homeopatia e para o floral para buscar saúde, para o Felipe e depois, consequentemente, tive esse retorno. Então, quando eu ouvi o depoimento dessa mãe, eu entendi que alguma coisa tinha que ser feita no mundo dessas que tinham a expectativa e o sonho de ter um filho perfeito, de ter um quarto bonito, de que ele vai ser totalmente coisa. Então, eu fiquei imaginando a cena. Imagina, ela falou para mim, ela completou o relato. Ela falou que todos os dias, quando ela acordava, ela tinha a sensação que no meio da casa dela tinha um caixão, um velório, e onde ela não podia enterrar esse corpo. Então, assim, eu não sei, na hora, né, do acolhimento, a gente sempre tem forças para acolher, e eu fiquei imaginando como que ela estava em pé. Assim, você como psicóloga teria alguma teoria? Porque isso é só na teoria, não dá para sentir. A prática, só a pessoa que vive é que sabe, só, né? Mas assim, algumas teorias de onde ela tira força, como que essas mães, nesses múltiplos papéis que nós estamos falando aqui, então ali de uma cuidadora, de uma pessoa que perde, de uma esposa, de uma mulher, partindo assim, nós estamos partindo de um caso extremo, real, mas como que é a mente dessas pessoas? Como que ela fica em pé? Eu sempre tive essa dúvida. E aí a gente entra naquela questão mesmo da escolha, né? É difícil a gente falar de uma escolha, né? Muitas vezes você não escolhe ser mãe, você é pega de surpresa. E quando você traz essa questão dessa fala dessa pessoa, né? A gente pode remeter isso a um processo de luto, né? Porque quando você se descobre grávida, se descobre gestante, você começa a idealizar um filho. Como vai ser as características físicas dele, como ele vai ser, se ele vai ser uma criança que chora muito, ou se vai ser uma criança tranquila. Você vai idealizando um bebê, né? Mas dentro do seu ideal, aquele é sempre um bebê perfeito. Né? Às vezes passa pela cabeça da mãe, mas se meu filho, né, vier com algum
problema de saúde, né, vier com alguma doença, mas ela não fica o tempo todo pensando nisso. Ela está idealizando um filho perfeito. Ela quer que aquilo seja um momento mágico. E aí, de repente, vem um filho primeiro, que não é totalmente diferente daquele ideal que ela imaginou, né? Isso nem precisa nem... A criança, o bebê não precisa nem ter uma doença. Às vezes, ele é totalmente diferente daquilo que ela pensou. A cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. Imagina só quando vem um bebê completamente, totalmente diferente e ainda com limitações muito específicas. É um processo de luto, né? Eu não sei se você já vivenciou, já perdeu alguém, mas imagino que sim. Recentemente. Exatamente. É exatamente isso que a mulher sente. A negação, primeiramente, né? E depois ela vai passando por vários processos, até chegar na fase de aceitação. E é nessa fase que ela começa o processo de luta, né? Eu sou uma mãe de uma criança dita especial, né? Mas que tem limitações e eu vou precisar buscar recursos para poder cuidar desse bebê e cuidar dela. Mas isso é um processo longo, né? Para muitas mulheres esse processo não acontece. Ela vive em negação a vida inteira, né? E ela não procura o tratamento para o filho, né? Ela nega que o filho tem limitações e precisa de cuidados especiais, né? Ela vive a vida inteira assim. E aí o sofrimento, a gente acredita que o sofrimento é muito maior, né? E tem aquela mãe que decide, não, esse é meu filho, ele não é o filho que eu idealizei, mas ainda assim é meu filho. E eu vou precisar cuidar dele, né, para o resto da vida ou não. Né? Vai depender de como eu vou conduzir todo esse processo. Certo. Nessas questões de múltiplos papéis, as mães que habitam em mim, esse nosso primeiro tema, né? Você já explanou bem no sentido de que aqui a sociedade, nós mesmos, pela questão feminina, já teve vários predicativos, se espera que temos para poder cuidar desse filho, de gestar tudo bonito. Mas a questão dos múltiplos papéis é uma parte que me incomoda. Ela me incomoda porque, ao mesmo tempo que tem que deixar tudo organizado em casa, tenho que ser bem profissionalmente. Nós falamos isso um pouquinho no primeiro episódio, mas é bom sempre reforçar porque ainda tem aquele estigma, no sentido de que profissionalmente tem que ser bem sucedida, tem que ser linda, maravilhosa, tudo junto e misturado, e a mulher perfeita. Mas não se fala das habilidades que nós vamos conquistando ao longo desse tempo. Então, se vê o papel final. Aquela parte final ali, hoje estou te vendo aqui como profissional, eu como profissional, mas a questão do aprendizado no decorrer desses anos, como que foi essa nossa trajetória? Por exemplo, precisamos aprender a dirigir. Dirigir, hoje na nossa sociedade, não é um luxo, é uma necessidade. Então, como que as mães ainda passam por esse processo, às vezes sem ajuda, e aí nós vamos sendo enfermeiras, porque tem que aprender a medir febre, tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a limpar, tem que aprender já citei, a dirigir, a também negociar, as negociações, principalmente quando chega na adolescência. E aí nós vamos passando por esses aprendizados. E a sua profissão, ela foi escolhida porque você se tornou mãe? Não necessariamente. Eu sempre tive sonho de ser psicóloga, né? Eu dizia para as pessoas que se eu não pudesse me tornar uma psicóloga, eu não faria não teria uma outra profissão definida,
né? Mas na minha época tudo era muito difícil, não tinha psicologia na cidade, eu precisava sair, minha família era uma família de baixa renda, não tinha condições. E eu fui trabalhar no comércio, no que tinha para eu trabalhar, mas sempre com esse sonho e acreditando que um dia eu realizaria, né? Antes de ser psicóloga, eu me tornei mãe, também muito nova, sem planejar, uma gravidez de surpresa, né? Foram desafios infinitos. E fui depois para a psicologia, meu filho já era maior, e aí as coisas foram acontecendo, eu fui me redescobrindo como mulher, como mãe e como profissional, né? Foi onde eu cheguei, comecei a entender que o meu papel como profissional, como psicóloga, seria ajudar mulheres a não passar pelo mesmo sofrimento, pela mesma dor que eu passei quando eu fui mãe. Né? A dor do puerpério, a dor de amamentar, a dor do parto, os desafios, o que fazer. Né? E aí fui estudando e hoje cheguei onde eu estou. Né? Então, muita coisa foi desconstruída, mas quando eu me tornei mãe, eu sofri muito, porque eu não senti esse amor incondicional. Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Né? A amamentação não foi aquele momento maravilhoso que as mulheres muitas vezes falam. Hoje já não é tanto assim, mas é muito dolorido, né? Se dói, né? É cansativo, né? Você sente muita culpa porque você não consegue ali oferecer para o seu filho o que ele mais precisa, que é o alimento. Né? Porque você está sentindo dor, porque você está cansada, porque você está com raiva, irritada, entre outras coisas. Né? Então, a gente começou, eu falo a gente porque eu e uma outra psicóloga trabalhamos juntos no Instituto Eu na Gravidez, que eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, onde a gente leva bem-estar emocional e psicológico para mães e famílias. Né? E aí a gente foi começando a trabalhar, ajudando essas mulheres a entender que o que elas passavam, quase 100% era esperado naquele momento, que elas não precisariam sofrer, né, se cobrar tanto, porque aquilo ia passar. Né? Elas precisavam de estratégias e recursos para passar por aquele momento de forma menos dolorosa, digamos assim, né? De forma mais leve, porque a maternidade ela é difícil, a gente não precisa ter medo de falar disso. É difícil, dói, né? Cansativo. É a verdade, a maternidade não é esse flores. Mar de rosas que as pessoas dizem. Verdade. Né? Porque o que você quer mostrar para a sociedade que você se tornou mãe, que você é uma mulher abençoada, perfeita, porque você teve um filho. Né? Ninguém quer dizer que eu estou sofrendo, está ruim, eu não gosto de amamentar, eu não sei o que fazer com essa criança que chora o tempo todo. Né? Então, assim, a gente tem que deixar as pessoas ter acesso à realidade que a gente vive, como você disse. O que está por trás dessa trajetória? Né? Às vezes a pessoa te vê ali como mãe, você falando de tudo que você passou, mas a pessoa não sabe de fato como é que foi aquilo. Porque, como você mesmo disse, é só a prática que faz você saber o que é viver aquela experiência. Sim, verdade. E a questão da prática, o que eu tenho percebido, tanto na sua fala quanto na minha vivência, que o que nós passamos, ele é subsídio para auxiliar outras pessoas. Porque enquanto a gente não sente a realidade, a gente não consegue passar para as outras pessoas. Ter um grau de empatia maior, de compaixão maior. Não é dor. Não é sentir pena da dor do outro. É saber o que o outro passa. E isso é muito diferente quando não se passa. Então, como mãe atípica, é mais fácil uma outra mãe conversar comigo, ela me dizer dos desafios do cotidiano dela, e eu conseguir entender do que uma outra mãe que não é atípica. Um exemplo, é muito complexo para os autistas nível 3, escovar os dentes, às vezes no banheiro. Então, assim, dentro dessa variação tem vários níveis. Então, para uma outra mãe, por exemplo, para um filho de 6 anos, vai escovar o seu dente. Ele vai para o banheiro escovar os dentes do jeitinho dele, depois precisa dar uma faxina. Agora,
Com nós, precisa de toda uma preparação. Precisa de um lugar onde ele vai sentar, se for muito alto, como é o caso do meu filho, que né, eu sou bem baixinha, ele é bem grandão, né, as meninas conheceram, então, como é que vai ser, qual escova vai usar, você vai conseguir cuspir, eu tenho uma amiga que o filho dela não conseguia cuspir, ele não sabia esse movimento, então ela usava toalhas de papel para conseguir tirar o excesso. Então, são desafios do cotidiano muito maiores do que em outras maternidades. É pelo tanto de tarefa que se faz, não diferencia exatamente. E essa questão de escolher ou não ser mãe, para mim, facilitou. Porque, como eu já disse, não tive tanta expectativa. Então, como eu não criei expectativa, e até hoje eu não crio expectativas, ela torna mais fácil o aprendizado e a coordenação de rotinas. E daí eu gosto, mas é um jeito profissional de falar com as outras mães, no sentido de desafios e arrumar estratégias. Porque se a gente ficar falando para elas assim, olha, a gente sabe o qual é difícil, o quanto é complicado. Parece, eu não tenho essa certeza, eu vou jogar a bola para você. Se esses termos dificultam mais ainda para elas. Então, assim, no sentido de que, olha, essa estratégia comigo deu certo. Será que dá certo com você? E agora? O que nós vamos fazer? Olha, aqui tem mais um desafio. Vamos aprender de outra forma? Vamos pensar um pouquinho em você? Vamos dar uma pausa nisso aqui e vamos iniciar, talvez, a tarefa que a gente possa fazer em um dia não vai dar para fazer, nós vamos ter que fazer uma semana. Então, como que é essa sua metodologia de incentivo para as mães? Então, a gente gosta muito de trabalhar com grupos de mães, porque o aprendizado ele acontece muito com essa troca, né? Como você está falando da sua experiência, dessa colega que trouxe, né, essa forma de lidar com isso que ela não sabia o que fazer, ela encontrou o próprio jeito dela, a própria estratégia. Funcionou? Funcionou. Né? Mas será que uma outra mãe nesse mesmo lugar conseguiria pensar nisso? Ou ela faria de outro jeito? Então, é um momento em que as mulheres se juntam para falar das suas dificuldades, mas também para aprender juntas. Né? O que funciona para mim, eu posso tentar ensinar a outra mãe, ajudá-la a perceber que, quem sabe, funciona para ela. E ela encontrar o próprio jeito dela. Porque não existe um jeito certo de maternar, seja uma maternidade atípica ou não. A maternar é um aprendizado. Você vai aprendendo o que funciona e o que não funciona. O que dá certo e o que não dá certo. Então, assim, não tem um manual. Né? Se te entrega um bebê, depois da maternidade com um livrinho. Você vai ter que seguir esses passos. Não tem isso. Você chega em casa, né, com aquele pacotinho do hospital, e você não sabe o que fazer. E quando começa a chorar? Chora né? junto. Chora junto. E é o que acontece, não é? A gente chora junto. Chora e aí junto. o bebê vai desenvolvendo, ele não vai apresentando comportamentos esperados para aquela faixa etária. E aí você começa a pensar, tem algo errado com o bebê? O que eu faço? Não, é assim mesmo. E aí você escuta várias opiniões, vários comentários, julgamentos, né? Que eu acho que é a parte mais difícil para uma mãe, é o julgamento. Né? Ah, você está fazendo errado. Ah, o seu filho é assim, o filho de fulano não é assim. Tem problema. Olha, e aí nessa imensidão de informação, a mulher se perde, ela fica enlouquecida. O que ela tem vontade de fazer? Fugir. Né? Dar aquele bebê para alguém, jogar no lixo. Vou embora, que eu não dou conta, eu não sei o que fazer com isso. Verdade. Né? Mas será, vi relatos assim. Às vezes até acontece, né? De mães que matam o bebê, né? Que são julgadas, mas quem sabe o que estava passando naquele imaginário daquela mãe? Né? Como ela estava vivendo aquilo. Então, a gente precisa pensar nesse sentido. Existe uma escolha? Existe. Mas, para a gente ter uma noção, assim, 50% das gravidezes não são planejadas.
Então, assim, 50% das mulheres não escolhem ser mães. Olha que número grande. Eu estou nesse 50%. Eu também, né? E mesmo que a gravidez seja planejada, você vai seguir aquele planejamento que você acha que acontece com todas as mulheres. Você não espera que o seu vai ser diferente, né? Uhum. E quando acontece o diferente, eu não me planejei para isso, mas eu vou ter que me virar nos 30 para dar conta. Né? E aí isso é um processo doloroso, um processo difícil, um processo que muitas vezes vai precisar de ajuda profissional. E que bom quando a mulher consegue pedir essa ajuda profissional. Sim. Que ela não fica ali naquele lugar de dar conta de tudo. Né? E quando a gente fala desses múltiplos papéis, dessas várias mães que habitam em mim, é isso. Né? Você se torna mãe, você é filha, você é esposa, você é profissional, fora as profissões que muitas vezes você tem que exercer, ser enfermeira, né? Entre outras, dona de casa, faxineira, nutricionista e às vezes até psicóloga, porque eu tenho que parar para escutar o meu filho, eu tenho que ter paciência, eu tenho que acolher, eu tenho que apoiar, eu tenho que entender como é que funciona aquele processo ali. O que eu posso fazer para ajudar o meu filho quando ele está passando por um processo diferente das outras crianças. Sabe, e nessa sua fala, nessas questões de múltiplos papéis que a sociedade nos coloca e impõe, muitos papéis são impostos. Eu fico pensando, aí é uma questão filosofando, onde que eu encontro uma brecha, um buraquinho para eu ser eu mesma. Onde que eu possa falar assim, quem que é realmente Adriana, sem sobrenome ou sem nome? Quem que é essa personalidade, quem que é essa pessoa que habita dentro de mim e que não precisa exercer esses papéis? Será que em algum momento é confortável para ficar só dentro de algum espaço? Com tantos papéis impostos, com tantas coisas para fazer, com tantas tarefas, é só uma reflexão. Às vezes a mãe que habita em mim, que habita em você, que habita em outras tantas mulheres, só quer um minuto de paz e de silêncio, né? Naquela vida corrida, de ter que lidar com cobrança o tempo todo. Então, assim, mas se você não fez essa escolha, você não quis ser mãe? Aguenta, agora você vai saber o que fazer. Não é assim, a gente não sabe, né? Eu vou aprender e para eu aprender eu preciso da ajuda do outro. Sim, somos seres sociáveis. Exatamente, somos seres únicos. A gente se completa no outro, né? Nos nossos filhos e talvez seja por isso que algumas mães não conseguem, principalmente as mães atípicas, e se recusam a aceitar porque não há um espelho, não há um espelhamento do que ela, Sim. Não exatamente do que ela projetou, mas justamente do ser, né? Da complementação do que seria um núcleo familiar, do que um poderia ajudar. É uma fala muito comum. Agora eu acho que nem tanto falar assim, não, eu vou ter um filho porque na velhice ele vai cuidar de mim. E aí, como é que ficaria isso? Isso era tradicional. Hoje em dia já não tem tanta essa pressão sobre os filhos. Mas mesmo assim a gente ainda ouve. Eu ainda ouço Sim. pessoas falando, nossa, eu não tive filhos, e agora? Quem vai cuidar de mim na velhice? E se vem um filho atípico? Ou se morre também, antes, jovem, como é que fica essa mãe? Como é que esse luto também? Então, eu penso que esse lugar de aceitação, ele passa por essa questão de se espelhar no outro e de um complemento social, pelo grupo social de atividades que ali vai ser desenvolvido e por um progresso. Teorias. Ótima essa fala sua, né? Porque essa questão de a gente esperar, né? Ter um filho esperando que você tenha um retorno no futuro.
como, por exemplo, que esse filho cuide de você. É pesado para o filho e não é uma regra. Você não tem garantias de que esse filho vai poder cuidar de você. Né? Às vezes é o contrário, você que vai ter que cuidar desse filho para o resto da vida. Né? Então, é mais um luto. Né? Então, assim, mais um papel que nós, mulheres e mães, temos que assumir é esse, de desconstruir esses estigmas. Né? Para que a mulher não sofra tanto. Né? Porque ela entenda que a maternidade é uma escolha, ela pode acontecer, e se ela acontecer, você tem onde procurar ajuda. Né? Você tem outras mulheres que podem se juntar a você e viver essa experiência junto. É muito mais fácil você lidar com o desafio quando você tem outras pessoas, né, que também passaram por isso e contam a sua história, do que você viver isso sozinha. Né? Sim. Que muitas vezes as mulheres são silenciadas, então elas vivem a maternidade sozinhas, porque elas têm medo de falar o que eu falei agora há pouco. Dói, não existe amor incondicional, tá ruim, eu estou sofrendo, eu não sei o que fazer com isso, me ajuda. A mulher, ela é silenciada, ela não pode falar. Como assim? Você está reclamando? Olha, você tem um filho, seu filho é perfeito. Eu quero puxar essa fala sua do silenciar aí, porque essa é uma fala muito drástica na nossa sociedade. Porque silenciar ainda dentro de casa, falar assim, não quero ouvir, e é subjetivo, ok. Mas eu que lido diretamente com o criminal na família, né, os crimes familiares, e ali sempre em separações muito dolorosas, onde tem violência, tanto física como psicológica, esse silenciar, ele não é só subjetivo, não. Ele é de quebrar a boca mesmo e a mulher sair toda estraçalhada. E às vezes não sai pela questão de mediar, usando as técnicas da mediação, da linguagem não violenta, para conseguir tirar essa mulher de dentro de casa com armas, com várias situações complexas, onde ela simplesmente não estava gostando de uma situação. Ela não pode reclamar. Não pode verbalizar, né? Ela não pode verbalizar nem com o olhar, ela não pode verbalizar com o corpo, ela não pode se mostrar. E esse papel, ele é o mais difícil. Esse é porque ali tem uma proteção da própria vida. O silêncio ali, e geralmente para proteger os filhos. É muito raro. Muito raro, eu não diria hoje nem tanto, que a violência aumentou tanto depois da pandemia, mas geralmente essas mulheres, elas estão ali com os filhos menores, e onde essa violência ela não pode ser mostrada para as crianças, para os adolescentes, mas com um olhar masculino ali do homem, ele subjuga ela só mostrando uma arma, uma faca. E sabe aonde a arma está? Já deixa a arma visível. Então, assim, precisa muito... Aqui em Viçosa nós temos uma equipe do judiciário muito sensível a isso. Tem uma rede de apoio muito bacana nesse sentido da gente conseguir fazer com que essas mulheres elas saiam vivas. E esse luto, em geral, ele dura em média 2 anos, assim, para ela poder começar a reconstruir a vida. Então, quando ela reconstrói a vida, é uma vitória, assim, sem tamanho. A gente pode depois pensar em um outro momento para explanar esse assunto, porque essa fala, esse calar da mulher por meio da violência, é assim, eu acho que eu fico sem palavras de vontade de expor muito mais coisas e o que nós poderíamos unir e fazer mais. E aí a gente precisa reconhecer a importância, né, desse momento, desse podcast que a gente vem construindo aí, justamente nesse sentido, né, de poder oferecer para essas mulheres esse lugar de fala,
né? Dela poder falar, dela saber onde ela pode ir, nem que seja só para falar, se ainda for difícil para ela enfrentar aquela situação, né? Saber que tem profissionais, saber que tem pessoas que podem lhe dar aquele apoio. Né? Então, a gente precisa se juntar, estar juntas cada vez mais, seja por meio de podcasts, seja por meio de palestras, seja por meio de encontros em grupos, o que a gente puder, né? Para poder auxiliar essas mulheres, porque muito disso que acontece, a gente nem tem acesso, a gente nem sabe. Sim. Né? O que acontece com essas mulheres. Né? Então, da maternidade, a gente trouxe outros ganchos aí que também fazem parte desses múltiplos papéis onde a mulher está, e do quanto é difícil isso, e de quanto essa sobrecarga adoece as mulheres. E nós temos uma habilidade de cuidar. Né? A mulher, eu diria que nasce com essa habilidade. Né? Desde muito pequena, a menina, né, já começa a manifestar aquele desejo de cuidar do outro, de cuidar da boneca, de ajudar a mãe a cuidar da casa, de cuidar das próprias coisas. Né? Isso vai se desenvolvendo ou não ao longo da vida. Né? Então, a gente tem que entender que, para a gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem. Sim. Se eu não estou bem, eu não consigo cuidar de ninguém, nem de mim mesma. Obrigada, foi ótimo o nosso papo, com muita informação. Já ficou ganchos e assuntos para o próximo. E obrigada, Kátia. Foi um prazer estar aqui compartilhando com você esse podcast. Eu agradeço também, né? Agradeço a você, né? A esse tempo que a gente pôde trocar essas várias informações e passar essas informações. Agradeço também quem está por trás de tudo isso, podendo produzir, podendo levar isso tudo às pessoas que precisam dessas informações. Informações de qualidade e informações que podem transformar a vida de muitas mulheres.